alunos e alunas da disciplina Alfabetização e Linguística 2. Nós hoje vamos ter uma aula do método A Casinha Feliz, que será dada pelas alunas Grace Patrício, Cristina Patrício, Lucélia Ivo, Raquel dos Santos, Ana Karina e Lorena Dandara. Elas fizeram uma pesquisa desse método. Esse é mais um método fônico. Tem muitas semelhanças com o método da abelhinha, mas características diferentes. Ele foi criado antes do da abelhinha e passou por uma reformulação uma reformulação grande, não só dos aspectos de capa e tudo mais, mas a própria autora reformulou e ele foi bastante usado no século XX, ok? Então, queria convidar a primeira a apresentar. Quem é? Pode ligar seu microfone. Boa noite a todos, sou eu, professora Ana Karina. Ok, Ana Karina. Então, eu vou colocar a apresentação para você, tá bom? Tá bom. Vamos compartilhar, então, a apresentação que as alunas conceberam lá do início. Quando for para passar, Ana Karina, você avisa, ok? Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Karina, sou do 7º período. O nosso trabalho, fala um pouquinho sobre o método A Casinha Feliz. Tem as componentes como eu, Cristina, Patrício, Grace, Lorena Dandara, Lucélia, Ivo, Raquel Nascimento. Pode passar, professora. Criadora do método da Casinha Feliz. Iracema Furtado Soares de Meireles nasceu em 17 de março de 1907 em Recife. Morreu em 9 de março de 1982 no Rio de Janeiro. Filha de Tito Lívio da Silva e Maria Joana Guerra da Silva. Ela foi casada com Cilo Furtado Soares de Meireles, teve filhos e 6 netos. Passou a infância em Recife com seu irmão Luiz. Tinha saúde frágil, razão pela qual ela aprendeu a ler em casa e só frequentou a escola a partir dos 8 anos. Pode passar, professora. Ela estudou na Academia de Santa Gertrudes, em Olinda e no Colégio das Damas, em Recife, com a mudança de sua família para Salvador. Iracema ali continuou seus estudos, formando-se professora pelo Instituto Normal em 1926. De volta a Recife, fez o curso pedagógico equivalente hoje ao de pedagogia no Colégio Pritanil. 1950, o método Iracema Meireles começou a ser concebido no Rio de Janeiro, e a partir de reflexões e estudos decorrentes da experiência de alfabetizar um menino portador de dificuldade de aprendizagem. Pode passar, professora. Agora, quem vai dar início, a continuação, quer dizer, é a Grace. Boa noite a todos. Sobre a história da casinha, fez um pouco para vocês. Pode passar, professora, por favor. Então, as professoras têm uma canção que cantam a representar a relação à casinha feliz. Então, vou contar mais ou menos aqui como que é, tá bom? A casinha bem animada, a casinha muito engraçada, não dá pra entrar, não, é tudo imaginação. Preste bem atenção,
que a vovó diz. A casinha é bem bonita, a casinha é bem feliz. A melodia, né, em relação ao cravo e à rosa. Pode passar, professora. Pode passar. Obrigada. Tudo começa numa casa, onde moram papai, mamãe, neném, vovó, vovô, vavá, Vevé e Vivi. Pode passar, professora. Tudo começa quando Vavá na escola e Vevé e Vivi não querem. Mas, como Vavá é responsável, não falta aula. Vovó resolve uma surpresa para alegrar Vevé e Vivi. A surpresa é uma escolinha de brinquedos. Pode passar, professora. Quem chega para a escolinha? As amiguinhas, as que são A, E, I, O, U. Pode passar, professora. Os amiguinhos brincam de roda e se abraçam. Então, ficam assim, a letrinha A abraça a letrinha I, que fica AI. A letrinha E abraça a letrinha I, que fica EI. A letrinha O abraça a letrinha I, fica OI. A letrinha U abraça a letrinha I, fica UI. Tem uma parte desse lado, vocês podem observar, que tem as figuras e tem as letras dentro das figuras, que são uma representação para mostrar para as crianças umas coisas mais lúdicas. Pode passar, professora, por favor. Depois chegam os ajudantes. Os ajudantes são as consoantes, que vêm para se unirem com as amiguinhas vogais, e que formam, assim, palavras. Os ajudantes sozinhos falam bem baixinho. Então, só criam força quando abraçam os amiguinhos. Aí tem os ajudantes, que é da mamãe, P de papai, M de neném, e aí por diante. Eu coloquei só alguns ajudantes, tá? Para vocês verem. Pode passar, professora. Assim, a história continua. Cada letra se torna um personagem. E depois chega os ajudantes, que são os consoantes, onde cada um tem um som. E o professor ensinará as junções dos ajudantes, amiguinhos, assim por sílabas. E assim as crianças vão se aprendendo de maneira divertida e lúdica. A história da Casinha Feliz é a história de uma vida de uma família. E as aulas envolvidas através de teatros, brincadeiras, jogos. A sala transforma-se num espaço interativo de aprendizagem. Segundo a autora, o método e os recursos usados da Casinha Feliz é para envolver as crianças. Esse é fascinante da leitura escrita. A cartilha da Casinha Feliz é um livro usado em ensino fônico. Pode passar, professora. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês verem o que tem dentro da cartilha da Casinha Feliz. Tem a história do coco e tem alguns ajudantes que lá em cima, diferente desses daí. Pode passar, professora. Tem o abraço e depois no final a despedida. Então, esses daí são os exemplos que a gente achou, que achamos bem importante colocar aqui para vocês observarem, que é diferenciado e como que é o método da Casinha Feliz. Agora minha amiga vai dar continuidade. Boa noite, me chamo Cristina, sou do 7º período de Pedagogia e vou dar continuidade. Pode passar, professora. Obrigada. Vou falar quanto à sua eficácia. Como qualquer outro método de alfabetização, apresenta pontos positivos e pontos negativos, contudo, dentro de uma atualidade, onde novos estudos foram sendo desenvolvidos em relação a essa leitura, tendo em vista a supremacia do construtivismo. O método se tornando arcaico.
Na década de 50 e 60, ele representava um avanço significativo em termos de alfabetização. Porém, hoje poucas escolas adotam. Porque nessa época, na época de 50 e na de 60, foi um período que explodiu esse método. Foi um método que ajudou muito a alfabetizar as pessoas. Foi uma coisa inovadora, né? Mas, com um determinado tempo, ele já foi ficando, vieram surgindo outros métodos, e ele já foi ficando um pouco menos sendo procurado, tinha algumas coisas que não, os pais já estavam achando que não era para fazer com as crianças, né? E devia ter formulações nesse método também, como a professora falou no início, né? Houve algumas mudanças que a própria autora veio fazendo, houve mudança e houve também avanços. Nesse método também houve avanços. Mas hoje ele é poucas escolas. Tem. Não vamos falar que não tem esse método. Tem escolas que ainda utilizam, mas são poucas, não são todas. Pode passar, professora. Nós vamos falar aqui dos pontos positivos. Quais são os pontos positivos que esse método trouxe para a alfabetização? Por ser um método fônico, ajuda no processo da alfabetização de alunos com dislexia, né? Inclusive, meu TCC fala sobre a dislexia. E, realmente, ele ajuda porque a pessoa que tem a dislexia tem dificuldade de formar palavras, né? Confunde. E esse método, ele ajuda também nessa parte, né? Porque ele vai, vamos dizer assim, ele vai juntar palavras, no caso, são os fonemas, que são juntados com as vogais, né? E formam palavras que a criança tem um entendimento melhor e tem a visão. Muito lúdico. E a pessoa que tem uma dificuldade com dislexia, às vezes ela se visualizando, olhando e entendendo melhor para compreender, para poder falar. Continuando aqui, né? Desde cedo, leva o aluno a estar em contato com os fonemas. Contudo, os alunos enxergam o processo de visualização com um momento de interatividade, tá? Porque a criança ela tem a interação com aquelas letras, né? Porque como a minha amiga falou anteriormente, é uma história da casinha feliz. E esse método ajudou bastante, realmente, ajudou muito, principalmente essas pessoas que têm dislexia, né? Tem essa dificuldade na leitura, de trocar as vogais, de trocar os fonemas. E devido aos recursos utilizados, que são música, doce e história. Isso aí também é muito bom, porque leva o lúdico para a criança. E às vezes tem crianças que ela aprende com muita facilidade usando o lúdico. Tem outras que já têm dificuldade, não aprende assim tão fácil, mas tem muitas crianças que conseguem aprender, tem mais facilidade de aprender. Pode passar, professora. Os pontos negativos, né? Ela também tem uns pontos negativos. É necessário ter capacitação por se tratar de um método de trabalhar, né? Aí a gente fala assim, como? A pessoa ela tem que ter uma experiência, porque para você trabalhar com fantoche, com história, você tem que ter a experiência de trabalhar esse método, porque nem todo mundo tem essa capacidade, ou assim, esse dom, né? Vamos dizer assim, de passar esse método. Porque as coisas hoje são muito rápido, é muito aluno dentro da sala de aula e às vezes nem os professores têm essa regra consigo de saber lidar com esse método, de poder, ao mesmo tempo, contar história e ensinar, porque esse método ele também faz isso, ele traz esse lúdico, né, na aprendizagem. E o professor ele tem que ter essa bagagem, que é ter essa capacidade de saber falar, de saber como se expressar, para aquela criança poder entender melhor também. E os materiais também desse método são muito caros, porque você comprar fantoche, tem que montar, dá muito trabalho.
né? Ele dá trabalho. E quando não é aplicado por alguém capacitado, ele confunde a cabeça da criança, né? Se a pessoa não souber passar esse método numa perfeição, ele traz uma confusão na mente da criança. E, às vezes, em vez de ajudar, ele pode trazer a criança, ela demora a chegar àquele ponto que o professor quer. E o processo de alfabetização. Uma vez que as letras possuem nomes fictícios e são inseridas junto à imagem, né? Porque, realmente, tem as imagens, né? Vó, Vivi, e cada letra ela é inserida em uma imagem. Porque é o início da palavra, daquela imagem. Mas, às vezes, a criança ela não consegue compreender. Né? Ela não consegue compreender. Ela, às vezes, é uma confusão. Aí você bota só uma letra, ela fala assim, ué, como é essa imagem? Mas a palavra é grande, a letra é só uma. Há uma certa... Então, tem que saber trabalhar muito bem esse método. Esse método ele tem que se dar bem. Por isso que existe esses pontos negativos aqui. Possuem nomes fictícios e estão inseridos junto à imagem. Não é muito aceito pelos pais. Tem muitos pais que não aceitam. Ela quer que a criança já aprenda a ler. Não, tem que aprender, né? Porque hoje a maioria das escolas, né, elas trabalham a interação, ela trabalha o crítico, a criança tem que ser crítica, ela tem que desenvolver, né? O professor ele está ali só para bagagem e a criança ela tem que estar interagindo com aquele momento ali. A criança ela tem que o professor ele faz com que a criança seja o quê? Seja um crítico, ele venha perguntar, ele venha querer se interessar pelaquilo ali que está acontecendo naquele momento. Professora, por que isso? Por aquilo? Né? Mas o método, ele já é um método que ele não traz tanta essa capacidade como hoje. Os métodos são usados diferentes, né? Então, professora, essa é a minha parte, né? Do método que eu estou falando, que é os pontos negativos e positivos. E agora eu vou passar para a próxima, minha amiga, que vai falar mais um pouco sobre o aspecto histórico desse método. Boa noite, meu nome é Lorena Dandara e eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto histórico do método. Bom, o método ele surge através da tentativa de alfabetizar um menino de 12 anos que tinha dificuldades na aprendizagem. Esse menino ele era o filho mais novo de um oficial do exército, ele possuía 8 irmãos, todos eles eram muito bem instruídos e tinham cursos superiores. Mas esse menino, até essa idade, ele continuava analfabeto. A Iracema, ela começa a usar a ludicidade para alfabetizar esse menino, levando em consideração os interesses dele, de acordo com a sua idade. E através dessa forma de alfabetizar, a situação dele foi melhorando. Depois de um tempo, foi constatado que esse menino ele tinha um pequeno probleminha na visão e as coisas elas foram começando a se acertar. E a partir daí começou essa dedicação à alfabetização. Iracema ela começa a alfabetizar a filha dela mais velha e ela também conhece um outro menino chamado André, que também possuía 12 anos e ele também era analfabeto. Ela tem uma ideia de construir uma maquete de zoológico e enquanto eles iam criando e conversando, a Iracema ela inventava situações de leitura e escrita e o menino ele foi aprendendo a ler. Vale destacar também que esse menino, mais para frente, foi constatado que ele era disléxico e a partir daí Iracema ela foi se dedicando à alfabetização e à criação do método. Eu vou passar a palavra para a Lucélia, que vai estar dando continuidade. Pode passar, professora, por favor. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Está dando para me ouvir direitinho? Sim. Meu nome é Lucélia Ivo, também sou do 7º período, graças a Deus. E agora vou estar apresentando as principais características do método estudado. Como os outros métodos que foram abordados, o método da casinha também tem como ponto de partida
um método de ser estudado pelo fonema. O método fonético, porque a parte da letra contextualizada, onde elas aparecem associadas à figura, o universo do aluno. Como a minha colega anteriormente falou, a Iracema, ela pegou esse método, né, famílias, e transferiu em forma de palavras, né, de letras, que são os fonemas. Está aberto, tá aberto, minha querida, seu microfone, obrigada. A Iracema pegou, né, uma família e transformou ela em letras, e a partir das letras, ela começou a juntar, né, e ensinar a criança no universo dele. Também a associação que facilita a correspondência de grafema e de fonema. E a associação que a Iracema faz, ela vem sempre do bem lúdico, né? E ela traz as letras, né, de forma bem lúdica, de forma bem divertida, para que facilita o aprendizado desse aluno. Também vem valorizando diferentes manifestações artísticas do nosso país. Traz para o processo de alfabetização as histórias, teatro, literatura, música e brincadeira, que compõem nosso acervo cultural. Ou seja, a forma que esse método e os outros abordados anteriormente traz manifestações culturais, ou seja, música, teatrinho, muitas das apresentações desse método vem de forma bem lúdica, que facilita o aprendizado dessa criança. Eu vou estar agora passando para a próxima colega, que vai estar dando continuidade a esse método. Boa noite a todos. Meu nome é Raquel Nascimento, sou do 7º período. E vou estar falando sobre as considerações finais, né, que de autonomia necessária para que o aluno avance no processo da construção do seu conhecimento. Os métodos são formas eficazes para a prática de alfabetização. Eles ajudam o professor a ter um direcionamento para a prática de uma alfabetização eficaz. E a proposta pedagógica do método Iracema Meirelles parte do princípio de que o domínio da leitura e da escrita amplia a capacidade. A Casinha Feliz, como já foi falado, é um conto infantil que mostra a vida de uma família, e as aulas são desenvolvidas através de teatro, jogos e brincadeiras. Embora algumas escolas ainda utilizem esse tipo de método, consideramos ultrapassado, tendo em vista toda a tecnologia existente nos dias atuais. Pode passar, professora, o slide. O próximo é a referência de onde tiramos, e assim encerramos a nossa apresentação. Obrigado, alunos, alunas. Eu vou... parabéns, vocês fizeram uma boa pesquisa, fizeram um PowerPoint bem interessante, com muitas imagens. Isso facilita a gente na hora da apresentação, e os colegas também poderem acompanhar a fala de vocês, porque às vezes o microfone não fica muito bom, mas aí a gente lendo acompanha a fala. Eu queria destacar da fala de vocês alguns aspectos. Por exemplo, quando vocês tratam dos pontos negativos do método, a dificuldade do professor em conduzir uma metodologia fonética. Não só esse método, mas, em geral, os professores têm muita dificuldade em trabalhar a fonética, e os pais, vocês destacaram isso também, não aceitam muito os métodos fonéticos por uma característica.
Em geral, tanto o professor quanto as famílias ficam muito preocupados com a criança aprender a grafia da letra, né? O grafema, como se grafa. Esse método também se preocupa com isso, porque o que eles se chamam de lúdico é o enfeite das letras, né? Então, a gente já viu o método que o U é uma unha. E eu queria chamar a atenção de vocês que o U, nesse método da casinha feliz, está no chifre de uma vaca. Quer dizer, a preocupação também é com a grafia do U e nem com o som naquela imagem, né? Nem o som e nem o significado. Ainda pior do que a história da unha, porque, vamos dizer, o é uma bailarina, não tem nada a ver com a palavra bailarina e nem a imagem, né? É só mesmo porque a menininha está lá e aí ficou mais fácil grafar o com aquela menininha. Quer dizer, ao mesmo tempo, os professores têm dificuldade de lidar com o som da letra sozinho. Então, por exemplo, nesse método, como o da abelhinha, ele é sintético. Ele é sintético, então ele começa ensinando o som das vogais, depois o som de cada consoante. As vogais, beleza. A, E, I, O, U. Então, você pode ensinar até com expressões. A, E, I, O, U. Tem significado. É fácil a criança assimilar porque o som é bem aberto. Na hora que você vai ensinar o B sozinho, porque B não é o som do B. B é o nome da letra B. O som do B é B. Como o som do M não é M. O som do M é M. Mãe. Então, o som das consoantes são sons muito curtinhos que só aparecem nas palavras porque eles estão junto a outras letras, que em geral são as vogais, que têm essa expressividade toda. Então, B com A não faz Bá. B com A faz BA. BA. O que faz Bá é o som do B com A. Bá. Bá. Daí que eu acho que para o professor que não estudou linguística, fonética, não sabe o que é um fonema, você coloca na mão dele um método fônico que começa ensinando as letras sozinhas primeiro. Então, ensina o V com A, vá, L com A, lá, vá, lá. Compreende? Primeiro ensina o fonema, depois ensina a sílaba fonética para formar as palavrinhas. Então, essa autora, até o grupo me mandou dois vídeos curtinhos da autora se pronunciando. Então, ela diz, o nosso método está atualizado. Ela realmente tenta atualizar com as teorias mais novas, inclusive da neurociência, que ela fala. Ela diz que o método é multissensorial, porque ela criou alguns joguinhos
onde a criança... O que é o multissensorial? O multissensorial método são os métodos que utilizam o máximo possível o nosso sensório, os órgãos do sentido das crianças. Então, normalmente as escolas usam métodos mais visuais. Para o surdo, então, tem que ser só visual. Surdo total, só visual. E que exigem da audição. No método fonético, exige da audição. Mas o tato, o paladar, né? Esse lidar com as coisas, em geral, na alfabetização, é um pouco deixado de lado. E aí, o que é um multissensorial? O que é um método multissensorial? É o que consegue, o máximo possível, colocar todos os órgãos dos sentidos das crianças dentro da aprendizagem, da alfabetização. Isso é um multissensorial. E aí a autora, nesse videozinho que vocês me mandaram, ela diz: o nosso método é multissensorial, porque ela faz umas reformulações no método, mas o que acontece? Os textos acabam sendo textos para a criança aprender o vavevivovu, o lalelilolu, o mamemimomu. São textos muito curtos, sem outros gêneros. Então, a criança acaba aprendendo uma leitura muito limitada, porque a gente hoje já aprendeu que na alfabetização a gente deve usar o máximo de gêneros de textos possível. É o gibi, né? Os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, as parlendas, as historietas, enfim, bilhetinhos, comunicações, né? Para que a criança leia todos os gêneros textuais para poder compreender melhor. Isso a cartilha não traz, né? Nem ela reformulada. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que os métodos fônicos, né? Eles são chamados fônicos, eu tenho visto que se chama fônico os métodos sintéticos que começam pela base mínima, ou pelo fonema, ou pela sílaba fonética. Ou os métodos fonéticos que partem do global para chegar às sílabas, né? Os métodos analíticos fonéticos. Eles, em geral, são mais rejeitados, tanto pelos professores quanto pela sociedade. Em geral, a gente tem um trabalho muito grande para explicar isso, né? E o professor mal preparado para usar a fonética, né? Ele não conhecendo esse conteúdo, a fonética, dentro de uma área geral, que é a linguística, né? Num campo de estudo que é vastíssimo, que é a linguística, ele tende a fazer isso de uma maneira não muito boa. Então, mais ainda reforça na sociedade que o método fonético não é bom. E não é uma verdade. Eu acho que, assim, excetuando o surdo mesmo, não o deficiência auditiva, o surdo, o método fonético ele é muito mais natural, porque as crianças, inclusive, que têm dificuldade de aprendizagem, elas aprendem melhor. É o método que as fonoaudiólogas utilizam, né? As fonoaudiólogas, normalmente, elas fazem um trabalho com a fonética, ensinando como é o movimento, né? Como é que se dá o processo da leitura pelo aparelho fonador, né? Como a gente pronuncia cada fonema com o nosso aparelho fonador. Elas normalmente ajudam muito nesse sentido da alfabetização. E são formas muito boas da gente alfabetizar.
Só que esses métodos que foram elaborados lá pela década de 40, 50, nesse caso aqui, quase 47, né? Não, foi 50. Em 47 ela começou a pesquisa, em 50 é que ela lançou a cartilha, né? E todo o método. Não conheciam realmente as teorias mais atuais. Então, as cartilhas, para a época, eram até muito precursoras, né? Tanto da Abelhinha quanto o dessa Casinha Feliz, foram cartilhas que tiveram o próprio Caminho Suave também, tiveram seu mérito dentro daquele momento. Mas se a gente observar bem esses detalhes, né, do uso de uma imagem para poder dizer que é lúdico, a letrinha deturpada com essas outras formas, isso só confunde a cabeça da criança, né? Porque você dar muita importância à grafia, e não o som mesmo, né? E não a representação real desse som, que é o grafema. O grafema é a letra, né, que representa um som. E isso é muito difícil entrar na cabeça das pessoas. Eu cheguei a essa conclusão. Porque fica todo mundo muito preocupado em ensinar a letra e não o som da letra. E não acham que por aí... Então, a gente fica falando, como linguista, né, sobre consciência fonológica. E quanto mais a criança tem essa consciência do som de cada letra, melhor ela lê, melhor ela escreve, etc. Mas as pessoas não acreditam nisso, né? Porque essas coisas ficam enraizadas no senso comum, na sociedade é muito difícil a gente passar por cima, né? Então, hoje a gente teve a apresentação da Casinha Feliz. Eu queria perguntar a vocês se ficou alguma dúvida para perguntar ao grupo, se gostariam de se ater a algum slide que a gente volte a ele, que causou alguma estranheza ou alguma dúvida, a gente volta à apresentação para mostrar para vocês, né, as partes que elas colocaram do método. Elas já me mandaram o texto, e o correto é me mandar o texto junto com a apresentação. Elas já me mandaram o texto. Eu vou colocar junto com a gravação da aula. E que nesse texto vocês vão entender bem, porque elas também colocaram imagens, então vocês também vão entender. Eu acho até que essa apresentação eu vou colocar também no AVA, para que vocês possam olhar melhor a cartilha, porque como tem muitos slides, vocês não visualizaram cada um. Mas isso que eu estou falando do isso me chamou muita atenção nesse método, né? O chifre da vaca. Eu falei, meu Deus do céu, mas não tem em vaca, né? Não se parece com nada. Por que o é o chifre? Com a unha ainda entendo um pouco. Mas por que é o chifre da vaca? Da onde essa autora tirou essa história, né? Isso também me chamou muita atenção também. Isso me chamou muita atenção, porque no método diz que ele botou o U para não esquecer dessa vogal na cabeça. Então ele fala como o boi fala, né? Eles falam que é boi. O de boi, né? Você, gente, mas como assim? O boi faz o som de bu, não faz o som de u.
certo? Eu não vejo o boi fazendo eu vejo o boi fazendo né? Então, eles assim, foi que ela, né, achava que as crianças iam adquirir isso. Então, essa é a justificativa de que a letrinha U botou a letrinha U na cabeça para não esquecer a letrinha mais. É essa a justificativa para as crianças. Espero que você tenha entendido, mas vou escrever aqui. Então, nessa vontade que a autora demonstra, ela realmente demonstra uma vontade muito grande que a criança compreenda, inclusive na história do método, ela conta sobre duas crianças que ela tinha vontade de alfabetizar. Uma acabou que tinha um problema de visão. Foi descoberto depois que a criança não conseguia acompanhar porque tinha uma deficiência visual. Foi descoberto posteriormente. E ela fez tudo para essa criança aprender. E também desenvolveu o método para um disléxico. Então, realmente, os métodos fonéticos, eles ajudam bastante o disléxico a aprender a ler. Então, nesse afã de querer ensinar, se colocando no lugar do aluno, na verdade, ela se colocava no lugar dela mesma, né? Porque eu acho um paradoxo, né? Não sei se vocês percebem isso. Acho que eu vou colocar a apresentação de novo. Eu fechei ela aqui. Mas vocês podem olhar vou botar a apresentação lá no AVA para vocês olharem bem como é que ela caracteriza as letras. Fica um paradoxo, um método. O boi faz... Não, o boi faz mu, pode ser isso. Grace, pode até ser, mas é muito forçação de barra, né? É um paradoxo. Ela elaborar um método que é fonético, que se preocupa com o som das coisas, e colocar o numa bailarina. Agora, você pode até fazer essa do mu, mas a bailarina, você vai explicar como, Grace? Não tem como. A bailarina tem um ezinho lá, mas tem nada a ver o com a bailarina. Não é? Então, são assim, tentativas louváveis. Acho que a gente tem mais que aplaudir essas precursoras, essas pessoas que se esforçaram para criar uma forma de alfabetizar que realmente chegasse às crianças. Mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente pode rir de algumas inocências, né? Ingenuidades dela, né? Deve ser para lembrar as pernas da bailarina, mas não tem nada a ver, não são as pernas. O fica assim, ó, na parte do corpo da bailarina, não nas pernas. Bailarina esbelta nem faz parte do vocabulário das crianças. É muita forçação de barra. Enfim, mas é para isso que a gente estuda esses métodos, é para fazer esse tipo de observação, que é para a gente não cair na mesma bobeira, né? Não precisa mais, né? A gente cai na mesma bobeira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conversei com o professor Luciano e pretendo, num sábado, tanto para o pessoal de Libras quanto para vocês,
a gente fazer uma palestra sobre como os quadrinhos eles desenvolvem o cérebro da criança. Ele vai fazer a parte da neurociência e eu, então, venho com os aspectos pedagógicos do gênero textual, né, da questão da imagem ser importante, principalmente para o surdo. E aí, eu vou marcar com vocês um sábado com ele. Eu vou mandar para vocês também a tese dele, que justamente está nessa área aí da neurociência, da aprendizagem, e eu acho que para a alfabetização, para nós aqui, os últimos grupos vão trazer mais esses aspectos. Vai ser interessante a gente ter mais uma aula, não vai ser obrigatória, vai ser no sábado, mas eu espero, assim que eu marcar, eu vou dizer para vocês, tá bom? Para a gente poder aproveitar esse conhecimento que ele tem, que é bem, bem interessante. Já deu uma palestra ano passado, né, na abertura do ano, e também trabalha com as nossas pós, mas é sempre muito, muito bom ouvir sobre neurociência, né? Que vem ajudando muito no processo de alfabetização, a gente entender isso, né? E a professora tenta dizer que ela adaptou o método e está de acordo com as teorias mais atualizadas e tudo mais, mas ela não conseguiu convencer a gente, não, porque a gente olhou a cartilha, viu que não está muito atualizada aquilo tudo, não, né? Enfim, mas parabéns para o grupo, né? Acho que vocês tiveram uma boa aprendizagem com esse estudo, né? De perceber uma série de coisas que o método também propicia, ajuda, né? E principalmente para o estudo de um método fonético, né? Isso aí. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Vocês querem acrescentar? O grupo quer falar? Só queremos agradecer, professora, e pela ajuda da senhora, pelos nossos amigos que estão aqui, né? Espero que a gente tenha passado o conteúdo, né? É um conteúdo difícil, né, de entender um pouco, realmente é muito antigo, mas espero que meus amigos aí, futuros pedagogos, venham entender sobre a questão do método. Muito obrigada por quem está dando parabéns para a gente. Vocês também são ótimas, meninos. Vocês é que são ótimos. Eu gosto muito desse exercício da gente conversar antes da apresentação do trabalho, né? Porque aí é possível se aprender mais sobre cada coisa, né? Antes de conversar antes. O pessoal do grupo do próximo, da próxima segunda, aí, Ana Paula, né? O pessoal todo do grupo da próxima segunda, que vai apresentar o método natural, ficou numa saia justa, né? Porque o método natural foi o método que a Fabel utilizou por quase 30 anos. Então, eles estão conversando comigo há um tempão, preparando, né? O professor Hélio está em casa, mas está descansando, vamos deixar ele descansar. Eu já deixei tudo organizado no AVA justamente para ele fazer a poder, pelo menos, ouvir as nossas aulas, né? E já falei isso com a esposa dele, com a Edicleia, que está tudo no AVA para ele fazer uma auditoria do trabalho, para ver se o trabalho foi legal. Tá bom? Ele está bem, está se recuperando bem em casa, graças a Deus. Tá bom?
Não, eu sempre falo, Viviane, sempre falo nas aulas, dou notícia dele, sim. Não calhou de você ouvir, mas eu sempre dou. Sempre dou. Uhum. É porque eu sempre falo no início, eu acho, né? Nunca no final. Então, o pessoal que entra às 19, a gente fica batendo papo aqui e eu fico dando notícias. Por isso. Tá bom? É, não, Leandro, a gravação traz o nome. Eu só pedi para colocar o nome aí, quem está usando o aparelho de outra pessoa, porque o nome que vai aparecer para mim é o da outra pessoa. Ah, o Meet manda. Quando a gente não grava, aí eu tenho que fazer a chamada. Mas como eu estou gravando todas as aulas, o Meet me manda quem participou. Tá bom? Ok, pessoal. Foi um prazer. Então, na próxima aula, o método natural. Esperamos todos aí. Venham com bastante perguntas. Tá bom? E não esqueçam de acessar o AVA. Lá a gente coloca as aulas e coloca o texto, tá? Eu vou avisar assim que a aula estiver lá. A da semana passada já está. Tá bom? Boa noite, pessoal. Vou parar a gravação.